e para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Mais uma vez, vai para a tua casa e para os teus, e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez e quanto teve misericórdia de ti. Pode ficar à vontade, louvado seja Deus na casa do Senhor. Deus poderoso, aleluia. Estamos diante de uma palavra, bastante interessante, louvado seja Deus. Mas para nós falarmos dessa palavra que nós irmão falando nesse mesmo contexto, o livro de Marcos é um dos 3 livros sinóticos do Evangelho, louvado seja Deus. João é diferenciado porque fala da atividade do Senhor, fala verdadeiramente de quem foi Jesus. João ele traz o nosso irmão. Mas o livro de Marcos ele nos relata da forma que o Senhor Jesus Cristo também ele trabalhou sobre a terra, os milagres a qual o Senhor ele fez, grandes coisas o Senhor fez. Quando Marcos ele começou a relatar a Jesus, desde o princípio de tudo da sua história do Senhor e Salvador Jesus Cristo, lá de Mateus, quando fala, louvado seja Deus, quando o Senhor Jesus Cristo ele nasce, de que forma que ele nasceu, de que forma como ele foi crescendo, de que forma como ele foi usado, de que forma como é que ele chamou os seus discípulos, de que forma como os seus discípulos ele estava. Ou seja, então, a cada um do Evangelho vem trazendo um pouco da história do Senhor Jesus Cristo. Lucas, nós sabemos que Lucas era médico, mas Lucas ele entendeu quem que era Jesus. Lucas ele procurou saber verdadeiramente quem era Jesus. Lucas ele estudou Jesus. Lucas ele entrou em lugares perguntados de que forma que Jesus, como Jesus ele entrou sobre a terra. Como é que eu posso falar de Jesus se eu não sei quem é Jesus? E como é que eu e você devemos falar de Jesus se nós não sabemos quem é verdadeiramente Jesus? Nós temos que saber como foi Jesus, de que forma Jesus ele entrou, qual foram os milagres de Jesus, para me poder até mesmo trazer e falar de quem é Jesus. Lucas ele fez isso, por isso que ele escreveu o livro de Lucas e o livro também de Atos, também Lucas também ele escreveu, mas ele estudou quem que era Jesus. Para mim e você saber quem é Jesus, nós temos que estudar, porque como é que eu vou pregar se eu não sei quem que é Jesus? Meu Deus, verdade. E trazemos isso, é uma introdução a qual nós vamos entrar dentro da mensagem, mas para isso tudo nós temos que saber quem é verdadeiramente Jesus. Qual foram os milagres de Jesus para a minha vida e para a sua vida? E tudo nós temos que aplicar assim para a nossa vida. Quando eu conheci Jesus verdadeiramente, sabe onde eu estava? Eu não vou contar meu testemunho, mas eu estava dentro do cárcere. Depois vocês vão saber um pouco do meu testemunho. Louvado seja Deus. Mas entrando dentro desta mensagem, no capítulo 5 de Marcos, louvado seja Deus. Vamos até o versículo 35 do capítulo 4 de Marcos, a qual, louvado seja Deus, o Senhor naquele momento ele dá uma ordem grande. Nós vamos passar para o outro lado. Ou seja, nesse momento agora o Senhor ele dá uma ordem. Quando Jesus ele dá uma ordem para nós, nós temos que obedecer a ordem que o Senhor lhe dá. Muitas vezes, quando o Senhor Jesus Cristo ele dá uma ordem para nós, muitas vezes nós não fazemos daquilo que o Senhor ele manda. Jonas, o Senhor lhe deu uma ordem para Jonas, só que Jonas ele fez ao contrário daquilo que o Senhor lhe deu a ordem. Agora, neste momento, agora o Senhor lhe dá uma ordem. Nós vamos ter que passar agora para o outro lado. Mas o outro lado nós não sabemos quando o Senhor lhe dá uma ordem. Nós sabemos que nós vamos chegar, porque ele deu a ordem foi o Senhor Jesus Cristo. Mas muitas vezes, quando o Senhor lhe dá uma ordem, nós no meio do caminho nós paramos, porque a Bíblia vai relatar e vai dizer que havia, Jesus ele saiu, mas só que atrás de alguém outros barquinhos que eu venho trazer para a minha vida e para a sua vida. São pessoas agora que estão caminhando com Cristo, mas no meio do caminho ela acaba parando por conta do que? A tribulação, a dificuldade, a tempestade, tudo se levanta ao mesmo tempo para querer tentar atrapalhar aquilo que o Senhor lhe tem. Mas quando o Senhor lhe dá uma ordem, você tem que obedecer a ordem que o Senhor lhe dá, porque senão você vai voltar para trás. Quando o Senhor ele dá uma ordem lá no livro de Gênesis, os anjos ele falam para nós, vai, mas não
E quando é diferente é porque tem obra. Você não entendeu. Eu entendo, sabe uma coisa, diante desta palavra aqui, dessa tempestade a qual se levanta, é para testar muitas vezes a minha fé e a tua fé. Aonde está a tua fé? Em quem está a tua fé? Se o salmista ele vai dizer no Salmo 125 que confia no Senhor, será como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. A tempestade ela veio, mas é para testar a minha e a tua fé. Aonde está a tua fé no momento da tempestade, da angústia, da aflição? Eu entendo nesta passagem, sabe o que é? E quando a tempestade ela se levanta de uma forma diferente. Mas eu tenho algo para te dizer. O Senhor te deu essa autoridade para você repreender essa tempestade, essa ventania, essa aflição, aquilo que está te abalando. O Senhor te deu autoridade para isso. Sinta a presença do Senhor neste lugar. Porque o Senhor deu essa autoridade. Ele deu autoridade para mim e para você. Quando ele fala assim: onde colocaremos as nossas mãos, o doente ele estaria curado. Aonde colocaremos o enfermo ele seria curado. Os demônios ele saiu expulso. Ou seja, ele deu uma autoridade. Mas na tempestade veio, eu fiquei com medo. A angústia veio, eu fiquei com medo. A angústia veio, eu não vou olhar mais para Jesus. A angústia veio, eu não vou mais no culto. A angústia veio, eu vou procurar o vizinho. Eu vou procurar Ciclano e Bertano. De vez eu me prostrar e adorar e glorificar, não. Eu estou procurando pessoas para querer me ajudar. Mas o autor da salvação, aquele que eu devia me prostrar e buscar ajuda, muitas vezes eu não faço. E sabe o que acontece? Eles vão, o mestre está deitado, o mestre está lá, mas só que a Bíblia não vai dizer que não dormirá e nem tosquenejará o guarda de Israel. Ele não dorme, ele está todo o tempo com seus olhos atentos sobre a terra e os seus ouvidos também para poder te ouvir. Se no momento desta angústia, dessa tempestade que se levantou, você repreende, é no nome de Jesus Cristo. Eles podiam repreender, mas eles foram incomodados pelo mestre. Glória a Deus. Essa autoridade ela está comigo e com você. Glória a Deus. Como é que eu vou no lugar de expulsar o demônio ou curar o enfermo se eu não tenho fé naquilo quando eu colocar as mãos? Ele manda na baixura. Não tem como. De vez em eles pegar e fazer assim, ó, está repreendida essa tempestade. Essa ventania ela está apaziguada agora, mas não. Por isso que quando Jesus ele se levanta da boca, que eles vão atormentar o Senhor que está naquele descanso, o Senhor ele fala assim: acalma-te, mar, aquieta-te. Apenas duas palavras, porque ó, a autoridade está sobre as mãos dele. Tudo está sobre as mãos dele, porque o nosso Redentor ele vive, e por nossa causa ele vai se colocar de pé. É por isso que ele vive. E cantou com minha sinta a presença dele aqui.
Porque após a prova, ele receberá a coroa da justiça. Após isso tudo que eu e você passamos, nós vamos receber aquilo que está preparado. Interessante que Jesus agora ele faz isso e fala: vamos vestir pouco café. Ah, meu Deus. Jesus. Eles não entendem. Porque muitas vezes nós entendemos, sabe por quê? Porque quando nós estamos verdadeiramente alicerçados naquele que nos chamou a estar verdadeiramente, nada pode se levantar, quem se levantar, mas você vai permanecer firme, porque a tua casa não foi construída sobre uma rocha. Aquele que te alistou é fiel para cumprir todas as coisas. Porque tem medo, porque ele está construindo dois pensamentos que só tem um que pode te dar. Ele não pode sair duas águas do mar em uma multidão, ou sai água doce ou sai salgada. Eu não sei porque o Espírito Santo está administrando. Porque nós somos um só. Porque o triunfo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus é um, três e um só. Aleluia! Maravilhoso! Quando Jesus agora ele chega do outro lado, quando ele chega do outro lado tem algo para fazer. Muitas vezes é assim, a tempestade ele viu, o inimigo ele tentou, mas ele não conseguiu. Os planos do diabo sobre a minha vida e sobre a tua vida, mais uma vez foi frustrado, porque as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor, contra aqueles que servem verdadeiramente a Cristo. Interessante é que quando Jesus ele chega, que ele põe sobre os pés, Gadara, louvado seja Deus, ele ficava no sudoeste, louvado seja Deus, no Barra da Galileia. Hoje, se você for procurar, ele fica lá na Jordânia, louvado seja Deus, o Mar da Galileia, ou seja, Gadara, uma cidade a qual o Senhor ele fez um milagre. Só que eu entendo, eu tenho um tópico primeiro em cima dessa palavra: as condições que Jesus ele olha primeiro. O Pai olha aqui no alto dos céus e fala assim para o filho: filho, tem um homem que está do outro lado, que ele está em condições a qual ninguém dá valor, mas eu vou te enviar lá, e você está olhando as condições a qual aquele homem ele está, e nas condições a qual homem ele está, ele não vai ficar, porque aonde você chegar, algo tem que acontecer. Aonde Jesus chegar, algo tem que acontecer. E o Senhor olha condições daquele homem que quando ele chora Jesus, ele se posta. E Jesus está olhando as condições. Qual é a condições daquele homem? O homem agora ele vivia preso em prisões. Um homem a qual até mesmo ele era atormentado por espíritos imundos. Um homem a qual até mesmo, louvado seja Deus, era um homem que estava ali. A Bíblia vai dizer que as prisões não seguravam ele, nada segurava ele. Olha como o Senhor ele trabalha de uma forma diferente. Qual foi as condições que você estava quando Jesus te encontrou? Qual era as condições que você estava quando Jesus ele encontrou você? Você podia estar numa condições que ninguém podia dar valor. Você podia estar numa condições, agora você fala assim: esse daí, meu Deus. Mas Jesus ele olhou para a condições daquele. Aleluia! Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer que aquele homem ele se prostra.
Sabe por que ele se prostra? Porque quando Jesus chega, não tem nenhum que não tem que se prostrar diante dele. Toda língua confessará e todo joelho se dobrará naquele grande dia, porque ninguém pode brigar diante da glória do Senhor. É por isso que ele se prostrou quando ele ali vem aquele que fez tudo, ali vem aquele que pode transformar, ali vem aquele que também quanto tempo eu esperei por ele, é ele que está vindo, é por isso que eu vou me prostrar. E o momento é esse, agora o Senhor interfere pela intervenção, ele intervém agora pela vida daquele homem. E ele pergunta, qual que é o teu nome? E ele responde, Legião, porque eram muitos que atormentavam aquele homem, eram muitos que faziam tudo aquilo que aquele homem ele não fazia, ele fazia por causa dos demônios que estavam sobre a vida dele. E o Senhor agora ele traz sobre aquela vida uma libertação de quando ele dá uma ordem para que aqueles espíritos que estavam sobre a vida daquele homem ele saia. Mas quando você vê como é que os demônios eles são astutos, os demônios que você não sabe com quem você está lidando, você não vai conseguir combater, irmão. Sabe por quê? Porque casca de demônio é só com jejum e oração. Não adianta se você estiver fraco, não tem como você lutar com a legião de demônio, porque você tem que saber qual é a arte espiritual que você está lutando. Se você não tiver um discernimento e o entendimento daquilo que você está batalhando, não, você não vai entender. Foi por isso que o seu discípulo, por isso que Jesus falou para o seu discípulo, que é só com jejum e oração. Porque como é que você vai saber com quem que você está lutando? Se você não estiver com as armaduras a qual o nosso irmão, o apóstolo Paulo, ele falou, com a couraça da justiça, com o capacete da salvação, com o escudo da fé, ou com o cinturão que é a verdade, com a sandália do evangelho e a espada que é a palavra do Senhor. Nós temos que estar revestidos, com as todas as armaduras, para quando nós somos lutados e batalharmos, o inimigo quando ele vem já vai descer, aí não, ele não pode vir, sabe por quê? Porque ele fala assim, aí tem fogo, aí queima. Interessante é que agora o Senhor liberta aquele homem. Ele traz a libertação sobre aquela vida. Eles gostam dos outros, porque não me lança para aquelas manadas de hipócritas, daqueles são astutos para querer lançar lá. Só que interessante é, sabe por quê? Porque quando você expulsa o demônio, ele sai, ele vai diretamente lá, vai ficar lá no inferno já diretamente. Ele fica lá, já fica acorrentado lá, porque são muitos adeptos de Satanás. Então quando você sai expulsando, eles ficam acorrentados, eles já vão direto para lá. Só que tem muitos ainda que ficam vagando. Por isso que a Bíblia vai dizer que quando sai e ele encontra a casa limpa novamente, ele entra novamente. Então é isso, nós temos que estar sempre vigilante com tudo, é por isso que nós temos que estar revestidos. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que agora vai para a maneira de pó, porque acontece aquela maneira, as caias e a dentro. Ou seja, ali acabou tudo.
ali aquilo que estava, e Deus agora ele começa a nova história. Glória a Deus, aleluia. Deus agora ele começou uma nova história sobre a vida daquele homem. A Bíblia vai dizer que aquele homem ele queria seguir Jesus. Só que agora eu vou trazer para você algo que o Espírito Santo Deus ele me revela. Muitas vezes nós queremos sair da onde nós estamos para ir para outro lugar, mas é no lugar onde que você está, é aí que Deus ele vai mostrar para as pessoas: aquele que era improvável eu torno provável. Glória a Deus. Aquele que ninguém dava valor, agora eu vou começar a dar valor. E Deus ele começa a escrever nova história. É por isso que ele fala assim: vai para os teus e anuncia com grandes coisas o Senhor te fez, enquanto teve misericórdia de ti. Para você ter chegado até no dia de hoje, quantos livramentos, quanto o Senhor teve misericórdia de ti. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando você conheceu ele, ele começou a escrever uma nova história. Aleluia. Uma nova história prescrita pelo dedo de Deus. Uma nova história não escrita pelo homem. Porque muitas vezes o homem ele quis frustrar os teus sonhos. Muitas vezes a mulher também ela quis frustrar os teus sonhos. Mas aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que te escolheu, ninguém pode impedir os teus sonhos. Ninguém pode impedir que Deus ele tem sobre a sua vida. Continua onde tu está, porque Deus vai te honrar onde você está. Porque Deus honrou aquele homem, foi aonde ele está. Para as pessoas olharem e vão dizer: como pode acontecer? Ele estava caído e derrotado, mas hoje ele está de pé e está fortificado. Ainda está fortificado por causa da presença do Senhor. Ele está fortificado, irmão. E ele sai ali, imagine só as pessoas olhando. Conjectura comigo agora neste momento, agora imagina só como é que ele estava, que as pessoas agora olhando. O homem agora se martirizava que o demônio fazia tudo aquilo com ele. E agora ele está andando, ó, livre, liberto, anunciando com os Senhor as coisas que o Senhor ele fez. É isso que eu e você nós temos que anunciar. Com grandes coisas o Senhor que fez. E quando teve misericórdia Glória a Deus, aleluia. Passando mais um pouco adiante, a Bíblia vai dizer, vai ser rápido que está acabando. O tempo, eu gosto de terminar no tempo certo. A Bíblia vai dizer que havia um certo homem, príncipe da sinagoga, com o nome de Jairo. A Bíblia vai dizer que ele vai ver Jesus e fala que a filha dele agora está morta. A minha filha está morrendo. Louvado seja Deus, onde Jesus vivia sempre havia uma grande multidão. Só que naquele dia foi diferente, porque no meio daquela grande multidão havia uma mulher a qual há 12 anos ela tinha um fluxo de sangue. Uma mulher que, conjecturando comigo como pregador da palavra, ela tinha família, ela tinha um lar, ela tinha uma casa, ela tinha sonhos, ela tinha as coisas para poder realizar, mas por causa de uma enfermidade ela qual ela tinha. Ela não podia estar no meio da sua parentela, ela não podia estar no meio da sua família, no meio de ninguém, porque naquela época a mulher que ela tinha um fluxo, ela era impura, ela era separada, ela não podia ficar no meio de ninguém. Mas só que quando Jesus ele chega, ele muda o cenário. Aonde Jesus chega, ele vai mudar o cenário. Aonde Jesus chega, algo sempre tem que acontecer. Aonde Jesus ele põe as plantas dos pés dele, ainda pode estar uma multidão, pode ter o tempo de pessoas que tiver, mas quando é com você, é com você. Glória a Deus. Não é mais com ninguém, não, é com você, é com você. Aleluia a Deus. Sabe o que é interessante? É que aquela mulher também ela vai se rastejando, ela vai se humilhando, ela vai ali até clamando, eu creio eu, Jesus Cristo, orando assim, porque somente se eu tocar na orla dele, eu serei curada, somente se eu tocar, eu vou me libertar daquilo que eu estou passando. Espírito Santo. E aquela mulher ela vai ali se rastejando, imagina uma grande multidão, pessoas podem ter pisado na mão dela, ou seja, só um obstáculo que era a minha
nós fazemos o possível e Deus faz o impossível. Glória a E Deus. aquela mulher agora somente ela toca na orla do Senhor. Eu creio que naquele momento agora ela já recebe a sua cura. E naquele momento o cenário ele muda. Naquele momento agora o Senhor, ele fala assim: opa, alguém me toca. Ah, mas o Senhor se fala, mas a grande dor é muito grande, Senhor. Não, mas de mim saiu virtude. Porque quando nós tocamos diferente do Senhor, quando nós chegamos de uma forma diferente com o Senhor, ele toca os céus, ele olha, fala assim: não, é hoje eu vou lançar a bênção sobre a vida dele, é hoje eu vou derramar um milagre sobre a vida dela, hoje eu vou trazer a libertação sobre a vida dela, hoje que a cura vai acontecer, é hoje que eu vou fazer o milagre. Deus, glória a Deus, aleluia. É hoje que o Senhor vai fazer, né, mãe? Glória a Deus. Quando ele tem para fazer, ele faz no momento. E aquela mulher agora se apresenta, ele faz e pergunta: quem me toca, quem me toca? Uma grande multidão, eu conjecturo comigo, ela lá no meio assim agora. Eu era uma mulher impura, estou aqui. As pessoas elas podem querer me planejar, elas podem querer fazer mal. Mas ela ali naquele momento ali, que eu trago nessa palavra que eu aprendo, sabe o que é? É quando nós recebemos o milagre do Senhor, nós temos que contar. Glória a Deus. Aleluia. Quando recebemos algo do Senhor, ainda que seja mínimo, nós temos que contar. É verdade. Sabe por que eu me lembro daquela passagem dos 10 leprosos? Só um voltou para agradecer. Quantos de nós estamos agradecendo por pequenas coisas que o Senhor tem feito por nós? Aquela mulher ela se levanta e ela agradece: foi eu, Senhor. Ele fala: tua fé ela te curou. Glória a Ou Deus. seja, aquela mulher ela recebeu a cura naquele dia. Sabe por quê? Ainda que ele tinha sido 12 anos, não importa o tempo que passou, não importa o tempo que está passando, mas espera mais um pouquinho de tempo, porque o que há de vir virá e não tardará. Glória a Deus. Glória a Deus. Aquele que é fiel, aquele que prometeu, ele vai cumprir. Eu Bom, creio. Aleluia a Deus. Glória. e assim, meus irmãos, eu vou trazer só até aqui, que é a hora que ela já deu, né? E até aqui eu encerro. Você vai contar aqui um pouco do meu testemunho também. Hoje eu agradeço muito a Deus, sabe por quê? Porque depois de 16 anos, dentro do cárcere, um monte de anos dentro de uma facção criminosa, hoje eu vou fazer, daqui a alguns dias, eu vou fazer um ano que eu estou na rua. Glória a Deus. Aleluia. Da onde Deus me tirou, irmão, as pessoas elas não